bem-vindos ao meu canal Seus Ancestrais. Ai, que delícia ter vocês! E aí, vamos conversar sobre fatos sociais hoje? Vamos começar nesse canal? Vamos falar sobre racismo? O que é que vocês acham? Bota o pé aí no sofá, me assiste, se puder curte, comenta, compartilha, se inscreve, me ajuda nesse canal, que eu tô aqui pra poder produzir conteúdos pra vocês. Primeiro a gente tem que pensar no contexto da palavra, né, da origem, racismo, o que é que significa, né? Significa uma hierarquia entre raças ou etnias. E se existe uma hierarquia, a gente tem que pensar do porquê dessa hierarquia, né? Do porquê que existe, se existe uma hierarquia, porque nós, pessoas negras, não conseguimos determinar esses espaços. Ocupar, se posicionar. Por que existe essa hierarquia? Pensar racismo, primeiro a gente tem que levar primeiro que o Brasil ele tem uma dívida, né, com a população negra. Foram mais de 400 anos de escravidão, né? Os negros foram libertos sem direitos a nada. Essa Lei Áurea que vocês conhecem, na verdade, escrita pela Princesa Isabel, que vocês dizem que foi assim, quem aboliu a escravidão, tá errado. A gente tem que pensar quem foram os verdadeiros líderes, por que a abolição aconteceu e por que o país foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Tirada da África, né? Eles foram trazidos para cá sem direitos a nada, né? Nesse processo de colonização. Foram animalizados, escravizados, comercializados, tidos como irracionais. Então, assim, nossa cultura foi roubada, nossa religião foi roubada, a gente sofreu um processo de catequização, nossas roupas, vestimentas, línguas. A gente tem que lembrar também que a África é um continente formado por 5 regiões e 54 países. Tem que começar a chamar nigeriano, angolano, nomeia os negros, né? A gente tem mania de nomear os europeus, mas os negros a gente não nomeia, né? Quer ver só tudo português? Pra galera é tudo africano, pô, e não é assim que acontece, entendeu? Se a gente parar pra analisar a nossa dívida histórica, ela é muito maior, né? Vem desde o período colonial, que resultou em analfabetismo. Nós começamos né, meu povo, na verdade, começou a se aglomerar nos morros, as chamadas favelas, e ninguém quer ficar na favela, pô, ninguém quer morar na favela. Por isso que hoje a gente é marginalizado. A gente é marginalizado, a gente é discriminado, a gente é chamado de periférico, mas existe uma dívida, o país tem uma dívida com a gente. E já que a gente tá falando de um país que tem leis, né, que lei é essa? Né? Que recursos são esses que não estão sendo ofertados e nem usados? Se a gente parar para analisar que mais da metade da população, cerca de 56% do Brasil, é uma população negra, e se a gente parar para refletir que dentre esses 56%, 70% da população é pobre e negra, tem algo de errado aí, né? Por que isso está acontecendo? Ontem eu fui na borracharia levar o carro para consertar e eu me deparei com uma criança negra. Ela deveria ter mais ou menos uns 10 anos, né? 8 anos. E a gente tá em um período de pandemia e ela tava lá trabalhando como se fosse um adulto. Como é que uma criança... Qual é o futuro dessa criança? Começam a refletir sobre João Pedro, Agatha Félix, que foram crianças mortas, nascidas em bairros periféricos, simplesmente por sua cor de pele. Quer dizer, a cada 23 minutos um jovem negro é morto. E a gente para se posicionar sobre George Floyd, né? Um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que teve tanta repercussão, né? E que, graças a Deus, muitas pessoas começaram a se posicionar. Massa, vidas negras importam. Mas aqui no Brasil existem milhares de Jorges. Então a gente tem que parar para refletir por que isso está acontecendo. E eu deixo um questionamento para vocês. Se o sistema ele me mata, quem é que me protege? O racismo, ele começa a afetar desde o período colonial até os períodos dos dias atuais. São consequências, não é isso? São consequências e são quadros que a gente tem que refletir para pensar em mudança, pô. Eu acho que o grande problema do racismo é que ninguém quer sair da zona de conforto. A realidade é essa. Se as pessoas começarem a ver que elas são privilegiadas e de que forma elas podem mudar esse cenário, quer ver só quantos youtubers negros você conhece ocupando esse espaço aí, aqui. Não. Então, o racismo afeta na questão de atraso
educacional que levou ao analfabetismo, levou à qualidade de vida, à péssima qualidade de vida, que as pessoas... A gente tem que parar para pensar também nessa questão de representatividade, né? Que representatividade essas crianças negras de agora estão tendo, né? Será que não está faltando um médico negro, um cientista negro, um professor negro, né? A gente fala muito sobre educação, métodos de ensino, mas eu acho que a gente deveria pensar em métodos de aprendizagem, como diria Murilo Gun. Pra você também, eu sempre aqui que eu tô no seu curso, e ó, de ensino. A gente não tem que reproduzir o que aconteceu, não. A gente tem que pensar em maneiras de criar e de proporcionar para isso. A gente tem que pensar em aprendizagem, soluções que deem resultados. Não simplesmente jogar no ventilador e falar, tu vai aprender se tu quiser, se não quiser tu não vai aprender. Eu acho que de matrículas nas redes estaduais e municipais representam cerca de 21%. A gente tem que pensar no restante que falta. Onde é que estão esses restantes? Estão nas redes privadas? Por que a gente não torna o ensino público? O que é que está acontecendo? Porque cerca de 21% da população está matriculada. E aí eu paro para analisar e refletir que a gente não tem que pensar só em igualdade. A gente tem que pensar em equidade, pô. A gente tem que pensar nas melhorias das instituições de aprendizagem, na melhor qualidade, nos recursos, né? Nas aberturas. Por que a cultura não é ofertada para todos incentivados a ler? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de ler, de aprender. Você conhece suas leis? Quais são seus direitos? Quais são as leis da Constituição brasileira? Gente, matéria básica de grade curricular, a gente não dá. A gente tem que alavancar as questões de representatividade, de identidade, né? Que isso tudo afeta. A gente tem que começar da básico. Pega as crianças e começa a representatividade, começa a mostrar a ela que ela é negra, para além dos padrões de beleza. Saia da sua bolha, seja um antirracista para além das redes sociais. Tenha uma conversa, como eu tô tendo com vocês aqui agora. Conversa com um amigo. Se você tiver um amigo negro, pergunta a ele como é ser negro na sociedade racista. Eu acho que quando a gente abrir a nossa mente para poder conversar e dialogar, a gente vai sim conseguir, a gente vai conquistar. E principalmente eu vou usar até uma frase que Emicida falou, que ele citou: se a gente começar a refletir não mais nas cicatrizes, mas sim na cura, cara, show, a gente vai ter um país muito, mas muito melhor e muito mais igual.